todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Fernando Ripoli e hoje nós trabalharemos uma temática muito importante identificadas no Primeiro Testamento. Temática essas identificada no livro atribuído ao profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 14 ao versículo de número 18. E nós escolhemos a temática relacionada à cura para mim e dia de desgraça para eles. Fique atento que esta palestra está dividida em duas partes. Na primeira parte nós trabalharemos as questões gerais sobre a profecia no Primeiro Testamento e a segunda parte nós entraremos identificando questões específicas sobre o capítulo de número 17, versículo de número 14 ao versículo de número 18, que é uma perícope identificada dentro do livro atribuído ao profeta Jeremias. Sejam todos bem-vindos a mais um tema do nosso canal, Pergaminhos Eternos. Vamos lá, let's go! E principalmente o que é ser profeta no antigo Israel. Onde podemos encontrar os rolos da profecia? As profecias foram formadas e constituídas em 7 rolos, segundo nos informa ou é descrito Jesus de Siraque no livro Eclesiástico. Nós temos os livros que fazem parte dos profetas. No entanto, no ano 200 antes da Era Comum, época de Jesus Siraque, as profecias já estavam construídas e concluídas. E quais seriam os rolos da profecia dentro desta perspectiva literária que nos apresenta o livro do Eclesiástico? O primeiro rolo está identificado no livro de 1 Josué e Juízes. O segundo rolo está identificado no livro de 1 Samuel e 2 Samuel. O terceiro rolo da profecia está descrito nos livros de 1 Reis e 2 Reis. O quarto rolo da profecia está identificado no livro de Isaías, que é dividido pelo menos em 3 partes. A primeira parte, o Deutero Isaías, que vai do capítulo 1 ao capítulo de número 39. A segunda parte do livro de Isaías, que seria o Deutero Isaías, o primeiro Proto Isaías, e o segundo Deutero Isaías, dos capítulos 40 ao 55. E o terceiro Isaías, que seria o Trito Isaías, está dividido dos capítulos 56 ao capítulo de número 66. Esse seria o quarto rolo da profecia. O quinto rolo da profecia está descrito o livro de Jeremias, que tem basicamente 52 capítulos. O sexto rolo da profecia seria o livro de Ezequiel, do profeta Ezequiel, identificado no Primeiro Testamento. E o sétimo rolo da profecia, os livros dos 12 profetas, que na verdade nem todos descritos nesse rolo, nesse sétimo rolo, são profetas. A formação da literatura profética estava construída neste período do século II antes da Era Comum. No entanto, pensemos no livro de Daniel. Esse livro começou a ser redigido no início do século II antes da Era Comum e sua construção se deu no período da Guerra dos Macabeus. Obviamente que alguns teóricos, alguns biblistas, historiadores que pesquisam o Primeiro Testamento colocam, são várias datações relacionadas à construção da literatura de Daniel. Então, historicamente, o livro de Daniel é um livro mais tardio. No entanto, encontramos no livro de Daniel uma grandiosa mensagem, devido à sua profecia transitar para a apocalíptica. Aqui vem o questionamento ou a pergunta: qual a diferença entre profecia e apocalíptica? Esse seria o nosso primeiro questionamento na palestra de hoje. A profecia olha para as condições nacionais. A profecia no Primeiro Testamento, através dos profetas, realiza uma análise rigorosa da nacionalidade e das suas explorações e dos seus desvios. Desvios estes praticados pelos reis de Judá, pelos sacerdotes e pelo povo da terra. Existe uma pesquisa que foi construída pela Universidade Metodista de São Paulo, através do professor Tércio Machado Siqueira, O Povo da Terra,
Para mais esclarecimentos, você pode buscar na biblioteca da Universidade Metodista e detectar com essa pesquisa que o professor, uma pesquisa de doutorado, construída pelo professor Tércio Siqueira Machado. No entanto, os líderes religiosos da época, e assim podemos dizer, eram os maiores responsáveis em extorquir a população pobre. A Apocalíptica realiza uma leitura ou releitura das relações internacionais. Nesse sentido, a profecia teve o seu tempo concluído em uma certa etapa ou fase da história de Israel, quando a mesma olhava mais a sua nacionalidade. Vejamos que, quando no pós-exílio babilônico, Israel ele é mesclado entre os povos e possui cotidianamente problemas com outras nações, das quais a população de Israel serem descritas neste contexto como colônias. No entanto, é necessário observarmos estas relações de colônias, relações estas detectadas com os povos, como, por exemplo, os persas, os gregos, os romanos e assim sucessivamente. Nesse sentido, e principalmente nesse contexto histórico, o discurso apocalíptico é um discurso anti-imperialista na sua profundidade, ou no seu lado positivo. Nesta contextualização historiográfica da profecia, não nos é retratado sobre o novo Israel. É descrito, sim, sobre o novo céu e a nova terra. Podemos encontrar uma citação no livro identificado pelo Trito Isaías, capítulo 65, versículo de número 17, onde nos descreve da seguinte maneira: com efeito, criarei novos céus e nova terra. As coisas de outrora não serão lembradas, nem tornarão a vir ao coração, que, na verdade, também é uma preocupação de uma das narrativas do livro de Apocalipse, que também é apocalíptica. Na profecia, a nova criação tem no seu centro o novo Judá e o novo Israel Norte. Na apocalíptica, esse Sião que é renovado é identificado como um abrigo internacional de todas as nações. E isso nos apresenta o saudoso e professor Milton Schwantz. As pesquisas sobre a apocalíptica são extremamente importantes para os dias de hoje. A profecia é um caminho provisório em nossa leitura do Primeiro Testamento. O caminho definitivo da linguagem teológica é a apocalíptica, e nesse sentido, o livro atribuído a Daniel está neste contexto. Entre outros, como, por exemplo, o livrinho apocalíptico do proto-Isaías, descrito nos capítulos 24, 25, 26 e 27. O livro atribuído a Daniel, capítulos 1 ao 12, Apocalíptica de João, o livro do Apocalipse, já agora no Segundo Testamento, entre outros textos, mas nos vem outro questionamento: qual é realmente o papel da profecia no Primeiro Testamento? Nos vem este questionamento nesta noite. Na perspectiva do professor Rafael Rodrigues da Silva, os profetas na Bíblia são conhecidos antigamente como curandeiros e visionários. Portanto, na Antiguidade de Israel Norte, podemos observar na narrativa de 1 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao versículo de número 9, onde nos é descrito que antigamente, em Israel Norte, quando as pessoas precisavam consultar os deuses, elas ou eles se direcionavam aos visionários de sua época. Nesta perícope, o profeta Samuel. Esta afirmação é importantíssima na narrativa, devido ser a mais antiga característica da profecia em Israel. É a profecia dos visionários. Aquele visionário que é capaz de consultar os deuses e dizer o que vai acontecer e o que está acontecendo. A palavra da profecia, nesse contexto, é referida àqueles profetas que olham a realidade do presente. Estes profetas,
estão preocupados em olhar a conjuntura do seu tempo. Estas profecias são capazes de dizer o que está acontecendo no presente e relatando à população israelita que as coisas não vão melhorar, vão, na verdade, piorar, tanto no amanhã quanto no futuro. E quem são os responsáveis em fazer a vida do povo piorar no antigo Israel? São os líderes, aqueles que estão no poder, os reis, os sacerdotes, o povo da terra, os príncipes e assim sucessivamente. Esses que estão no poder, eles não trabalhavam ao favor do povo. Eles trabalhavam, sim, para extrair o que o povo não tinha, aumentando os impostos, colocando as pessoas para trabalhar quase que gratuitamente, e assim sucessivamente. Podemos, lógico que existe um abismo histórico muito grande das profecias do antigo Israel, mas nós podemos contextualizá-las da realidade que encontramos em muitos continentes e principalmente no Brasil. Estes profetas fazem uma análise do seu tempo. Desta forma, estas profecias são análises de situações existentes em Israel Norte e também, principalmente, em Judá. No entanto, aquilo que eles preveem são as consequências daquilo que os profetas estão observando no seu cotidiano. Esse tipo de profecia é muito forte em Israel Norte, como descreve-nos através da literatura ou das camadas literárias do livro de Amós e do livro atribuído de Oséias. Haja vista que Oséias, a maioria dos pesquisadores nos informa que Oséias não escreveu absolutamente nada. São redações e composições que foram redigidas por outras mãos. Agora, estes profetas possuem essa leitura. Por que esses profetas possuem essa leitura que faziam do seu tempo? Devido a estes profetas tramitarem entre os grupos sociais, dos clãs da sociedade israelita, ouvindo e compartilhando da dor dos menos favorecidos. E, principalmente, os profetas andavam entre aqueles religiosos de sua época, que possuíam responsabilidades sacerdotais ou funções sacerdotais. Para mais informações sobre as funções sacerdotais, você pode buscar no livro, pode pesquisar no livro do Robert Wilson, Profecia e Sociedade do Antigo Israel, onde ele vai trabalhar as temáticas de o que é profeta, o que é um visionário, o que é um roê, o visionário, o que é um navi, o que é o profeta, aquele que está preocupado com as questões sociais do chão do povo. Você vai encontrar lá na literatura do Robert Wilson as construções do xamã, do feiticeiro, do mago, do médium, do adivinho, do sacerdote, do místico e principalmente daqueles sacerdotes intermediários. Estes profetas eram sempre presentes neste meio de extorsão. O templo, a roça, os trabalhos artesanais e principalmente a localidade da eira. O templo e a eira é onde nós observamos pela literatura do Primeiro Testamento as maiores explorações dos sacerdotes, dos oficiais de Jerusalém e daqueles que tinham uma responsabilidade com a religião. Eles observavam também as relações nacionais e internacionais. Esses profetas estavam preocupados nas conjunturas do seu tempo. E qual seria o propósito dos profetas andarem entre esses religiosos? Os profetas tinham esta função de ajudar o povo a enxergar e a entender o que estava acontecendo. E principalmente tentando perceber o que estava acontecendo à luz das diretrizes do que Deus lhe pedia, do que Deus falava para que eles pronunciassem as pessoas no antigo Israel. Estes profetas também possuíam outras funções, como, por exemplo, as funções de curandeirismo.
Estes profetas têm uma função também de auxiliar o povo a recuperar, por exemplo, a saúde. Na narrativa de 1 Reis, capítulo 17, nós encontramos ali Elias, o profeta Elias, ele restaurando o filho de uma mulher que tinha morrido. Encontramos também na narrativa de 2 Reis, capítulo 4, versículo 1 em diante, o profeta Eliseu restaurando a dignidade social de uma mulher que estava agora necessitada porque o seu marido tinha acabado de falecer e os credores vieram extrair aquilo que ela mais tinha de precioso, que eram os seus filhos, para trabalhar como trabalho escravo e assim pagar a sua dívida. E ali Eliseu entra na narrativa para restaurar a dignidade desta mulher, restaurar o bem-estar desta mulher, recuperar a sua vida. Os profetas são os grandes contribuidores para que o povo israelita recupere a vida em sociedade e tenha uma vida plena, onde as pessoas possam possuir pão na mesa, onde as pessoas tenham pão na mesa, onde as pessoas tenham comida, onde as pessoas tenham roupa, onde as pessoas tenham um trabalho digno para sobreviver em sociedade, em meio aos religiosos que extorquiam as pessoas em Israel. É nestes contextos da profecia que nos deparamos ou nos depararemos com a atuação profética de Jeremias. O profeta Jeremias é o profeta do sofrimento. A temática do sofrimento começou a ser decifrada com os profetas no século VIII antes da Era Comum, como, por exemplo, Amós, Oséias e assim sucessivamente. Mas é na literatura de Jeremias que observaremos um profeta que realmente sofre com aqueles que estão no poder e os religiosos. Em Jeremias, nós encontraremos a virada da fé, como dizia o professor Milton Schwantz, a vitória na derrota. Para Thomas Homer, o nome Jeremias significa que o Senhor eleva. No texto hebraico, Jeremias capítulo, verso de número 1, nós podemos ler o texto da seguinte forma, Ir-miahu. Já o texto da Septuaginta nos traz uma outra construção. O texto da Septuaginta é o texto grego, escrito na Grécia, possivelmente. O nome Jeremias seria lido como Yeremian. Essa é a proposta da narrativa da Septuaginta. Na literatura de Jeremias, encontraremos certos números de lamentos, em que o profeta comunica as suas dores no tocante à sua atuação profética. Estes lamentos, e citando agora o Thomas Homer, estes lamentos ou lamentações, estes lamentos ou lamentações, eles estão próximos do gênero biográfico, que nos apresenta a vida do profeta. No entanto, os acontecimentos contemporâneos da destruição de Jerusalém e da ocupação da Judéia também são descritos na literatura do profeta Jeremias. Nós podemos detectar na literatura de Jeremias pelo menos 3 camadas literárias maiores. Seria o capítulo 1, que é nos apresentado como se fosse um capítulo introdutório à literatura de Jeremias. A primeira camada literária está descrita dos capítulos 2 ao capítulo de número 25. A segunda camada literária do livro de Jeremias está identificada pelos capítulos 26 e ao capítulo 45. E a terceira camada literária é inserida dos capítulos 46 ao capítulo de número 51. E o capítulo 52 seria como se fosse as considerações finais da profecia, a conclusão da profecia. E aí vem-nos uma célebre pergunta: quais as diferenças entre o texto hebraico e o texto grego de Jeremias? O que nós podemos detectar na diferenciação do texto grego e do texto hebraico? Na perspectiva do professor Milton Schwantz,
o texto hebraico massorético de Jeremias, foi redigido em Jerusalém. Já o texto grego foi redigido na Pérsia, na Grécia. Mas temos pelo menos 3 teóricos que nos descrevem os pormenores destes 2 textos. Para Ezequias Soares, o texto grego é 1/6 menor que o texto hebraico, massorético, redigido possivelmente quase o seu todo em Jerusalém. Na perspectiva do professor Schwantz, o texto grego da Septuaginta é 1/7 menor que o texto hebraico. Agora, na alusão do professor Thomas Homer, o texto grego da Septuaginta é 1/8 menor que o texto hebraico massorético. Então, nós temos aqui 3 teóricos que nos apresentam em suas fundamentações aquilo que está faltando no texto grego de Jeremias. Obviamente que houve um consenso aproximadamente nos anos 2000 para que os biblistas, os exegetas, utilizassem o texto hebraico. Mas essas informações são importantes. O Ezequias Soares nos apresenta aqui o texto grego é 1/6 menor que o texto hebraico. O Schwantz nos fala 1/7, nos apresenta 1/7 menor. E Tom Homer nos diz que o texto grego, a Septuaginta, do livro de Jeremias, é 1/8 menor que o texto hebraico redigido possivelmente em Jerusalém. Para Soares, nós temos pelo menos 2.700 palavras a menos no texto grego da Septuaginta, faltando assim aproximadamente 6 a 7 capítulos, e principalmente as mensagens contra as nações. Elão, não temos no texto grego Elão, não temos no texto grego Egito, não temos no texto grego Babilônia, não temos no texto grego a Septuaginta Filístia, Fenícia, Tito, Sidom, não temos Edom, não temos Amon, Quedar, Azor, Damasco e Moabe. Conteúdos presentes na literatura do texto hebraico de Jeremias. Agora, onde nós podemos encontrar essas diferenciações que faltam no texto grego e são apresentadas no texto hebraico? Dos capítulos 46 de Jeremias, do texto hebraico ao 51, nós encontramos aqui os conteúdos que estão faltando na literatura ou no texto organizado em grego. A organização dos capítulos também, do texto hebraico massorético e do texto grego da Septuaginta, são diferentes. Temos, em Jeremias, um livro construído como se fosse uma colcha de retalhos. As narrativas são redigidas em vários momentos históricos de Israel, como, por exemplo, em 605, antes da Era Comum, está situado o momento que o rolo foi queimado, no capítulo 36, descrito no livro da literatura de Jeremias. No entanto, o capítulo 24 retrata uma situação posterior à realidade de 597, antes da Era Comum. Os capítulos 21, do verso 1 ao verso 10, faz alusão ao segundo cerco de Jerusalém, em 587, antes da Era Comum. Faltam, no livro de Jeremias, os epítetos divinos. E você pode me dizer, professor, onde eu posso encontrar um conteúdo plausível sobre os epítetos divinos? Professor, quero apresentar aqui para vocês o livro do professor Edson de Faria Francisco, onde ele rediz sobre o tetragrama, os teônimos e a nómina sacra, os nomes de Deus na Bíblia. Você pode encontrar nesse texto, publicado em 2018 pela editora Capenck, conteúdos referentes aos epítetos divinos na Bíblia, no Primeiro Testamento. Agora, existem várias divergências em relação à construção sequencial dos conteúdos e das organizações dos capítulos. E aí vem aquela célebre pergunta: a diferença do texto hebraico do período de Jeremias para o que possuímos hoje em português? Sim,
existe sim. Temos o texto hebraico da época de Jeremias, é diferente dos textos que possuímos hoje. E isso é detectado pelos fragmentos encontrados nas cavernas de Qumran. Então, nas cavernas de Qumran, foram detectados vários fragmentos do livro de Jeremias. Então, nós temos lá o maior conteúdo dos rolos de Jeremias que foi encontrado, ou das partes do livro de Jeremias que foram encontrados na caverna de Qumran, foi na caverna 4. E aí vem a pergunta. Você pode me perguntar, professor, onde eu posso aprofundar na temática dos rolos encontrados por Qumran? Nos rolos encontrados em Qumran, rolos esses relacionados à literatura de Jeremias. Você pode buscar no livro Septuaginta, do professor Ezequias Soares, publicado pela editora Ragnus. Você pode encontrar também informações sobre os rolos que foram encontrados do livro de Jeremias e tantos outros rolos detectados do Primeiro Testamento nos livros do professor Emanuel Tove. Lá, nos livros do professor Emanuel Tove, você pode encontrar conteúdos sistemáticos e didáticos e pedagógicos sobre os rolos encontrados na localidade de Qumran. Estes rolos encontrados em Qumran são próximos do texto massorético atual. Enquanto o texto encontrado na caverna 4 de Qumran, o texto encontrado, o texto B, porque existem vários números. Então, você tem, na caverna 4, foi encontrado o rolo 1, eles colocam um A. O rolo 2, eles colocam um B. O rolo 3, eles colocam um C. E assim sucessivamente. Isso de cada profeta. Hipoteticamente, está conexo ao modelo e o texto de Jeremias existente na Septuaginta. Então, o que o professor Thomas Homer nos identifica nesse relato? Ele diz o seguinte, que esses textos encontrados em Qumran são próximos do texto hebraico massorético atual, composto no período da Idade Média, século VI, depois de Cristo, depois da Era Comum, até o século X aproximadamente. Enquanto o texto encontrado na caverna 4 de Qumran, hipoteticamente, pode estar conexo ao modelo e texto hebraico de Jeremias existente no texto grego. Isso é uma hipótese levantada pelo professor Thomas Homer. Agora, segundo Emanuel Tove, o texto hebraico encontrado em Qumran, na caverna 4, texto de Jeremias, que está na origem, esse texto está na origem do texto massorético, que deve ser entendido como uma base para construir a Septuaginta. Enfim, a história da composição do livro de Jeremias é complexa. Na verdade, não sabemos qual realmente é o texto de Jeremias. Agora, a célebre pergunta, qual é o capítulo no livro de Jeremias que nós não temos variações? Esta pergunta nós estaremos respondendo na segunda fase ou no segundo período da nossa palestra, se assim o Senhor nos permitir. Até lá.